Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula da Semana Saudável Sem Neura. Eu sou a doutora Cláudia Benevides, médica nutróloga, e nessa semana você está aprendendo comigo como emagrecer de 10 a 24 quilos em um ano sem abrir mão das coisas gostosas que você gosta de comer. Claro, isso é possível sim, mas só é possível se você colocar em ação, se você partir para a prática. E você só vai conseguir colocar em prática todos os ensinamentos que eu compartilhei com você até esse momento se você tiver clareza em como você pode colocar isso em ação. Por isso que nessa aula eu vou abrir o método completo, saudável sem neura, o passo a passo, todos os pilares que vão fazer você sair da teoria para a ação e conquistar esse resultado ainda em 2020. Então vamos passar para a tela do meu computador para que a gente possa falar já do método. Bem, antes de começar aqui a terceira aula, eu quero fazer um agradecimento muito especial por todos os comentários, pelos milhares de comentários que vocês deixaram aqui embaixo na primeira e na segunda aula. Eu e minha equipe vimos, lemos, respondemos o máximo possível de dúvidas que vocês colocaram aqui. É muito importante que você coloque a tua necessidade, que você faça o teu comentário, que você faça a tua observação, que você deixe o teu comprometimento, porque eu e minha equipe estamos aqui a todo vapor para fazer a próxima turma do Saudável Sem Neura. Portanto, se você não deixou ainda teu comentário, deixa aqui embaixo, deixa a tua dúvida, deixa a tua necessidade, que isso é muito importante para a gente, porque a gente quer sempre fazer as melhores aulas, os melhores conteúdos para você personalizado. Daí vamos revisar o que a gente aprendeu nas últimas aulas. Porque é muito importante que você entenda esse passo a passo que eu estou montando com você. Se você pular etapa, pular passo, não vai dar certo. Aqui é para você aprender e tem um começo e um meio aqui, uma estrutura muito grande para que você ponha tudo em ação. Então, o que a gente viu na primeira aula? A gente viu os 5 maiores mitos que as pessoas acreditam de fato ser verdade, que muito profissional de saúde, inclusive, vai lá na internet, posta medidas restritivas, sem dor, sem engano, se for gostoso, cospe, etc, etc. E você vai acreditando nisso. Então, eu separei os 5 principais mitos aí da nossa realidade que você acredita, muitos acreditam que é o caminho do emagrecimento, mas na verdade não é. É o caminho contrário, só vai fazer você ficar nesse ciclo aí de frustração, de perde peso, ganha peso e se sentindo fracassado ou fracassada. E na segunda aula eu ensinei 3 jogadas estratégicas simples para começar do zero a ser saudável sem neura e ligar o botão verde do emagrecimento no teu metabolismo. Mais uma vez, repetindo, não adianta pular etapa, esse processo é um processo que você tem que seguir ali, aula por aula. Então, se você não assistiu direito, se você apertou ali, pula para ver rapidinho o que era, meu amigo, minha amiga, sinto muito te dizer, mas você não vai ter sucesso no processo se você ficar pulando a aula e não assistir tudo direitinho para colocar em prática. E aí eu tenho uma boa e uma má notícia para você, porque até agora a gente focou muito na questão alimentar. Eu dei ali as jogadas para vocês fazerem, falando de alimento inflamatório, anti-inflamatório, o melhor horário para comer, a questão de pular a refeição, café, jantar, almoço. Então a gente falou bastante das refeições ali do dia e focou bastante na alimentação. Porém, esse não é o único caminho para conquistar o emagrecimento. Isso é só uma parte do caminho. E quem vê de fora não percebe isso, que o buraco ali é mais embaixo, que é muito mais amplo, que não adianta você focar só na comida, no que eu devo comer, principalmente nessas soluções mágicas. Tome chá daquilo, tome o suco detox, faça aqui essa dietinha de 7 dias que você vai ter resultado. Não adianta focar na alimentação. O método saudável sem neura, ele foca você de uma forma global ali, que são 6 passos, 6 fundamentos, 6 pilares, que eu chamo os 6 M's do emagrecimento, em que o mudar é apenas, que é o M do emagrecimento, é apenas um
pilar no meio desse processo todo, desse mapa que eu vou abrir para você do método Saudável Sem Neuro. Então eu tenho 2 avisos rápidos sobre essa aula. Primeiro, não se assuste com esse mapa, eu quero que você foque no aqui, no agora, no aprendizado que eu vou te passar. A gente não vai conseguir cobrir esse mapa completo porque é grande, né? Apesar de ser simples, ele é bastante aprofundado, porém eu vou te dar ali o passo a passo do que é cada M, por que ele é importante, e aí como você vai dar esse start no teu emagrecimento, e para você não ficar muito perdido aí em todo esse processo, e para que você conheça esse mapa e esses 6 M's aprofundadamente, você vai poder fazer o download dele aqui embaixo. Eu vou deixar um link para que você faça o download e que você depois, não agora acompanhe o que eu tenho para te falar, mas que depois você possa ler e reler e revisar todo esse processo aí para você colocar ele em prática e partir para a ação, tá bom? Porque não adianta ficar só na teoria, você tem que ir para a prática, você tem que colocar em prática tudo que você está aprendendo aqui hoje. Então vamos lá para o primeiro pilar, para o primeiro M, que é o motivo. É a importância, gente, nesse processo de vida saudável, que a gente vai até começar a mudar ali o conceito, o foco não é só emagrecer, o foco é o quê? Você ter uma vida saudável. E o emagrecimento, ele é uma das coisas que você tem que fazer se você está acima do peso para ter uma vida saudável. E aí ele até é consequência se você tem uma vida saudável. O emagrecimento ele vem, mais cedo ou mais tarde ele vai vir. Ele é consequência se você está tendo uma vida saudável. E ela só vai continuar saudável se for sem neura, eu não tenho dúvida disso. Mas você tem que saber por que você quer entrar nesse processo. Sabe, ali para ficar mais fácil de você entender, você tá no trabalho, você vai pro trabalho, tem dias que você não quer ir pro trabalho, porque ou você tá cansado, ou você tá com dor de cabeça, ou porque você tá meio enjoado daquele trabalho, mas você vai. Por que você vai? Porque tem um motivo muito forte. Ou porque você não quer ser demitido, ou porque você precisa do dinheiro no final do mês para pagar as contas. Então você tem um porquê muito forte. E esse porquê faz com que você faça aquela coisa mesmo nos dias que você não está muito afim de fazer. Não é? Ou então se você não consegue completar o teu trabalho, enfim, você vai no outro dia, tira o atraso, faz tudo que você não fez naquele dia que foi meio mais ou menos, porque você tem um porquê muito, muito forte, que pode ser o medo da demissão ou pode ser a necessidade do din-din para pagar as contas no final do mês. Então é muito importante esse motivo e você identificar o porquê do teu emagrecimento. Tá? Para que aquilo, eu não tenho ânimo, eu não tenho foco, eu não tenho disciplina para mudar e emagrecer, não domine a tua mente. O teu motivo, ele vai ser mais forte, ele vai dizer, filho, levanta dessa cama, faz o que tu quer fazer, comeu meio atrapalhado num dia, no outro dia, olha, você tem que voltar para o foco, você tem que fazer isso direitinho, você tem que voltar a organizar a tua alimentação, tem que colocar ali os alimentos anti-inflamatórios em cada refeição, como eu já te ensinei na aula passada. Tem que tentar não comer as besteirinhas no jantar, concentrar mais na hora do almoço, que é um horário metabólico melhor. Então é isso que não vai deixar você relaxar e sair de vez ali do deixa a vida me levar, a vida me leva. Não, você tem que tomar o rumo, né, as rédeas da tua vida, porém, mentalmente, você precisa de um recurso, e o recurso é o motivo, é o teu porquê, por que eu estou fazendo isso? E isso vai fazer você sempre levantar e voltar para o prumo quando der aquela escorregadinha. O 2 é a meta. A meta está muito relacionada a você conhecer o teu corpo, conhecer a tua realidade, e isso é tão importante que lá atrás, algum tempo atrás, eu fiz uma pesquisa sobre isso, de quanto as pessoas sabiam realmente o quanto que elas precisavam perder de peso, comparado com aquilo que elas queriam perder de peso. E esse estudo ele foi tão legal que eu publiquei ele no portal da Exame, a Exame publicou esse estudo, eu apresentei ele de forma oral num congresso de nutrologia,
e ele foi para o congresso em Dallas, nos Estados Unidos, e ainda fiz uma publicação numa revista internacional. O tanto que foi de relevância essa pesquisa que eu fiz com a minha equipe. E olha só, o tanto que foi assustador até o resultado. 20% das pessoas só sabiam o tanto que elas tinham que emagrecer em relação àquilo que elas precisavam. É muito, muito discrepante. Então é importante que você conheça o teu corpo, que você saiba metodologias simples de como calcular o peso que você tá, o quão distante você tá, ou perto de um peso que seria ideal para tua altura, ou para tua idade, ou para tua condição de saúde. Então é muito importante que você conheça o teu corpo, porque na maioria das vezes esse meu estudo mostrou que aquilo que a gente quer está distante daquilo que é preciso, ou para mais ou para menos, tá, gente? Não é nem, sempre quis perder menos peso do que eu precisava. Não, muita gente errou para mais também, achando que tinha que perder muito mais peso do que realmente precisava para ter ali uma estrutura de peso e de corpo saudável. E a outra coisa em relação à meta é que você precisa, primeiro, você precisa saber o quanto que você tem que perder, tá bom? Segundo, ajustar essa meta à realidade, porque muitas vezes você tem uma ansiedade. Beleza, você calculou lá, você viu, você precisa perder, por exemplo, 30 quilos de peso, e aí você quer perder esse peso para ontem, porque você fala, ou então você foi no médico, e aí o médico falou que você precisa perder 30 quilos ou 20 quilos, seja lá o peso que for. E aí você fala, meu Deus, eu preciso perder esse peso para ontem. Eu preciso com urgência perder esse peso. Eu sempre falo, gente, que não existe isso. Perder peso de forma urgente. Caramba, quando você fala, eu preciso perder para ontem, eu preciso perder de forma urgente, você tá fadado ao insucesso, porque você vai cair naquelas metodologias de dieta que são ultra restritivas, não vai conseguir manter a longo prazo, e se conseguir manter, o corpo vai entrar na adaptação metabólica, tudo isso você aprendeu ali no primeiro vídeo, e simplesmente vai parar de perder peso, e você vai ficar frustrado, mais ansioso e vai entrar ali no ciclo de ansiedade e num ciclo destrutivo. Então você precisa ajustar a tua ansiedade à realidade. Eu sempre falo que a melhor forma de você fazer esse ajuste é pensando: quanto tempo eu levei para ganhar esses 20, esses 10, esses 30 quilos que eu quero perder? Eu tenho certeza absoluta que você não ganhou 20 quilos de uma semana para outra. Você levou ali, no mínimo, alguns meses, se não foi anos, ganhando esse peso. Por exemplo, eu vi ali um comentário, um dos comentários em uma das minhas redes sociais, de uma pessoa que falou: olha, eu ganhei 25 quilos nos últimos 20 anos. E aí, eu tô há 15 dias fazendo caminhada, mudei um pouco de alimentação, diminuí o açúcar, fiz alguma coisa ali e, poxa, em 15 dias eu não perdi nada, caramba, eu tô me esforçando. Olha só, gente, como tá incoerente a expectativa versus a realidade. A pessoa levou 20 anos ganhando 25 quilos. E aí ela faz 15 dias de mudança de hábitos e já quer ver o resultado. Às vezes não vai, eu tenho que ser honesta com você. Não vai, por que que não vai? Porque a pessoa passou 20 anos machucando o metabolismo. Então você tem que dar um tempo para ele sair da adaptação metabólica, dele sair daquele passo mais para frente, que é a inflexibilidade, quando fica muito mais difícil de mexer com o metabolismo. E se você passou 20 anos entrando e saindo de dieta e só ganhando peso, vamos ser honestos, onde você acha que está o teu metabolismo? Naquele metabolismo que responde rapidamente, naquele metabolismo que adaptou, ou naquele metabolismo que está mais resistente, preso no lugar? É óbvio que ele está no metabolismo preso no lugar. Então não é 15 dias somente de mudança de hábito que vai fazer você perder 5, 10, 20 quilos. É importante que você ajuste, sim, a tua ansiedade ao que é possível e à realidade. Então, você tem que pensar e puxar para o bom senso. Pô, eu levei 10 anos, eu levei 5 anos, eu levei 1 ano ganhando esse peso aqui, X, que eu quero perder.
Então, eu tenho que fazer um esforço consistente e para que eu consiga perder esse peso. Eu não vou perder em uma semana, eu não vou perder em 2 semanas. Isso é legal porque a gente viu no estudo de caso da Sonália, ela falou isso lá no primeiro vídeo que eu compartilhei com vocês, ela falou isso. Olha, eu não perdi peso na velocidade que eu queria a princípio, que era 2 quilos por semana, 3 quilos por semana, mas eu fui perdendo ali, cada mês perdendo um pouquinho, e quando chegou ao final de um ano, ela já tinha perdido 30 quilos. Por isso que eu sempre falo, muita gente acha que é um resultado ruim, ou então que é falta de resultado perder 2 quilos, por exemplo, no mês. Multiplica esses 2 vezes 12 meses, que é um ano, é 24 quilos em um ano, é muita coisa. Então tenha paciência, ajuste a tua ansiedade, mais uma vez repetindo, a realidade, tá bom? E só o mito do peso, é importante que a gente tire. Muita gente foca só peso, só peso, só peso, o resultado é peso, o resultado é peso. Não é só peso, gente, são outros marcadores que você tem que levar em consideração. Você tem que considerar o peso. Sim, pode ser, mas você tem que considerar a medida também. Medida, você pode pegar uma fita métrica e fazer medidas das suas circunferências, do abdômen, do busto, da coxa, do quadril, do braço, e ali de tempos em tempos ir medindo. Se você perdeu medida, mas a balança não mudou muito, você perdeu peso em gordura, talvez você tenha ganhado músculo nesse processo, e aí, em termos de balança, não mudou muito o peso. Mas você está tendo resultado sim, por isso que é importante não focar só no peso. Tem gente que acha maravilhoso, perdi 5 quilos em uma semana porque eu fiz ali uma dieta cetogênica, fiz um low carb, fiz um jejum intermitente e perdi já 5 quilos em uma semana. Cara, não perdeu 5 quilos de gordura, perdeu água, perdeu músculo e perdeu gordura. Porém, esses 5 quilos não foi só gordura, então por isso que é importante não focar só no peso. Tem que ter outros parâmetros que eu sempre sugiro é os teus exames de saúde ali, o teu colesterol, o teu triglicérides, se você é diabético, glicemia, HB glicada, que é um dos marcadores, quem é diabético sabe do que eu tô falando, talvez quem não seja, não saiba, se você tem tireoide, teus exames, o TSH, o T4, então é importante que você também vá comparando teus exames. Poxa, meus exames de 6 meses atrás, 1 ano atrás, antes de eu entrar no Saudável Sem Neura, nesse estilo de vida, não é uma dieta, porque não é só alimentação, é todo o estilo de vida que você aplica na tua vida. Poxa, meu colesterol estava 250, 6 meses depois ele passou para 210, ainda não está perfeito, ainda não está na meta, talvez, que meu médico pediu, mas melhorou muito. Então isso é importante, melhorou meu sono, melhorou a minha disposição, melhorou a minha vontade de fazer as coisas, eu estou muito mais esperta, eu estou muito mais concentrado. Então não fique só no peso. E a outra coisa que as pessoas me perguntam sempre é: em quanto tempo eu vou emagrecer? Não tenho como te dizer. Não tenho. O que você tem que fazer é estabelecer a meta. Olha, eu tenho como meta perder 10 quilos. Eu tenho como meta perder 20 quilos. Eu tenho como meta, pelo peso ideal, perder 40 quilos. Filha, você não vai perder isso em um ano. Então, divide, coloca ali, então em 6 meses eu tenho que perder 40, mas nos primeiros 6 meses, se eu já perder 10, eu fico muito feliz. Beleza, em 6 meses é menos do que 2 quilos por mês, não é? 10 quilos em 6 meses. Então, e aí você vai buscando isso. Se você fizer as coisas que você tem que fazer, estabeleceu o motivo, estabeleceu a meta, melhorou a alimentação, aplicou as 3 estratégias que eu te falei, organizou, planejou a tua alimentação, tá fazendo as mudanças que você tem que fazer, não tem outro caminho. Você vai perder peso, às vezes numa velocidade mais rápida, às vezes numa velocidade um pouco mais lenta, mas você vai perder. A gente viu aqui o exemplo da Edna, que perdeu 21 quilos em 14 meses, mais ou menos, um pouco mais ali do que um ano, e a gente teve o exemplo da Sonália, que eu já falei, que perdeu 30 quilos ao longo de alguns meses. Então, é importante que você não tenha uma regra. Que tem gente que pergunta, mas
Se eu aplicar a metodologia saudável sem neura, quanto que você me garante que eu vou perder no primeiro mês? Eu disse, meu Deus, só Jesus sabe, só Deus sabe, provavelmente. Eu não sei. A única coisa que eu sei com certeza é que se você fizer, se você acreditar no processo, você vai perder peso. Por que eu não posso te dizer? Porque tudo depende do teu metabolismo. E a outra coisa que depende é que esse método é sem neuro. Então depende o quanto de sem neura você está aplicando no teu processo também. Então isso é super importante. Mas importante é que a gente tenha resultado. Exemplo da Edna, exemplo da Sonália. Relembra para que você possa ver que elas tiveram uma mudança super expressiva aplicando o saudável sem neura. A gente teve a Silvia aqui, por exemplo. Ela perdeu, emagreci 22 quilos sem neuro e sem sacrifício em 5 meses. Então, o processo para ela foi um pouco mais rápido. Já para a Priscila aqui, ela perdeu 24 quilos e segue firme, desde que ela me conheceu, e ela fala que é mais ou menos uns 2 meses que ela me conheceu. Então, o processo foi um pouco mais rápido para ela, tá? E aí, mas Cláudia, doutora, será que só dá para perder peso devagar? Então, só é seguro se perder devagar? Não, gente, você também pode perder um pouco mais rápido, na velocidade mais rápida. É aí o que entra aquilo que eu falo do choque metabólico. O que é o choque metabólico? É quando você faz uma mudança um pouco mais incisiva no teu metabolismo, no teu hábito alimentar, e também a gente pode casar aí a atividade física, e isso vai fazer um movimento no teu metabolismo mais incisivo para que ele saia um pouco mais rápido do lugar. Não é obrigatório fazer, eu falo que o choque metabólico, ele é alguns dias um pouquinho mais com neura, ele passa a ser opcional, só que ele não pode ser prolongado, porque se for prolongado vai acontecer o quê? Adaptação metabólica, e vai ser mais difícil de você fazer o teu metabolismo movimentar de novo. Então o choque metabólico é um pouco mais incisivo, um pouco mais com neura, mas um período limitado de tempo, só para que você movimente o teu metabolismo, para que você tenha um estímulo diferente, e muitas vezes você mesmo precisa de um estímulo diferente. É que se eu perder só 2 quilos no primeiro mês, eu sinto que eu não vou ficar motivada, mas de repente se eu perdesse 5, se eu perdesse 6, aí eu ia ver que eu posso. Então também é uma questão psicológica aí envolvida. Então, que é o caso da Valéria e da Fabiana. Por exemplo, a Valéria, que ela ficou muito satisfeita, né, com saudável sem neura, e que em 2 meses ela perdeu 11 quilos e o marido perdeu 9. Então é um choque metabólico aí, porque foi uma velocidade de perda de peso mais rápido. Na Priscila ali também, 24 quilos. A Fabiana, no primeiro mês que ela começou, ela já conseguiu eliminar 9 quilos. Então um resultado muito legal. O importante é que você tenha na cabeça que se você fez o choque metabólico, ele é por um período limitado e ele não é a solução. Mesmo que, sei lá, que por alguma questão o teu metabolismo respondeu tão bem que já no primeiro mês você perdeu o tanto de quilo que você queria fazer, isso que você queria perder. Então isso significa, posso relaxar, cruzar os braços aqui para cima, voltar para minha rotina normal que eu vou manter. Não. Sendo muito honesta, não vai manter. Você só vai manter se você aplicar o estilo de jogar com o metabolismo o tempo inteiro, que a gente entendeu esse conceito no vídeo 1 e no vídeo 2. E olha só como não é só peso que você tem que levar em consideração, você tem que levar em consideração também medida. Por exemplo, a Eliane aqui, conte para a Cláudia que eu diminui 5 centímetros de cintura e 4 centímetros de quadril com o curso de vocês e ganhei massa magra ainda. O curso é o saudável sem neura. Então é legal, é o resultado. A pessoa já estava, a Eliane aqui, ela já estava num peso bom. O que ela queria? Diminuir medida e aumentar a massa muscular. Então ela conseguiu, ela melhorou a performance do corpo dela aplicando o saudável sem neura. E daí a gente cai pro terceiro M, o terceiro pilar, que é o mudar, que aqui é a alimentação. E que eu chamo de mudar não é por um acaso, gente, porque a alimentação você tem que mudar para ter resultado. Eu vi ali nos comentários, vocês podem descer e até olhar se vocês tiverem curiosidade, que teve muita gente depois da aula 2 que falou: eu já faço isso, então eu não sei por que eu não emagreço. Não
focou na aula 1. Na aula 1, o que eu falei? O metabolismo se adapta. Você pode até estar fazendo certo e cumprindo tudo certo, mas vai chegar uma hora que ele se adapta. Então, você tem que fazer o quê? Por que ele se adapta? O que a gente aprendeu da jogada? Que ele entendeu a tua estratégia. O metabolismo está preocupado com a sobrevivência. Por quê? Se você continuar perdendo peso, você vai caminhar para desnutrição. Então, ele entendeu a tua estratégia, porque você fez o tempo inteiro, está fazendo aquilo o tempo inteiro, ele bloqueou aquela estratégia e não deixa mais você ir para frente com aquela jogada. Então, você não faz o gol. Então, o que você tem que fazer? Por mais que a jogada seja boa, por mais que ela seja certa, você tem que mudar. Por isso que eu chamo o pilar da alimentação aqui de mudar. Porque você tem que mudar o que você está fazendo. E não basta você mudar uma vez, você tem que mudar o tempo inteiro. Você tem que se armar de estratégias, porque quando aquela estratégia que você está fazendo está certinha, mas o teu metabolismo descobriu como é que você está agindo, você tem que mudar a jogada, você tem que mudar a estratégia. O que eu te dei lá no vídeo 2 são 3 estratégias que você pode usar já para você, se você não faz isso, para você se adaptar. Mas se você já usa essas 3 estratégias diferentes juntas, né? Essas 3 estratégias você já faz direitinho no teu dia a dia, que eu duvido que você faça. Gente, eu tenho mais de 10 anos no consultório lidando com emagrecimento. Eu tenho mais de 3.000 alunos nos meus cursos. Eu já dei milhares de palestras, eu já conversei com milhares de pessoas. Não faz. Sabe qual é o grande problema da gente? A gente foca muito naquilo que a gente faz. Inclusive tem alguns comentários ali que falam: olha, eu já faço quase tudo que você falou e eu não emagreço. Ó, quase tudo, você não faz tudo. Ah, eu faço já o que você falou, eu já como alimentos anti-inflamatórios, mas o meu problema é no café da manhã, que eu não tomo café da manhã. Meu, você não fez uma estratégia que é muito importante, que é não pular a refeição. Então, para de focar só naquilo que você já faz. Pega esse mapa que eu tô te dando agora e olha o que é aquilo que você não faz e começa a colocar em prática. Eu não vou te dizer aqui que a solução é mágica, porque ela não é. Ela depende de empenho e dedicação. Ela não é difícil, porque não precisa abrir mão do que você gosta, mas ela precisa de organização e precisa que você mude na hora que o corpo se adapta, por mais certinho que você esteja. Eu sempre falo o seguinte: beleza, você está se alimentando de uma forma que você acredita que é saudável, daí teu triglicérides está bom, teu colesterol está bom, teu peso está naquilo que você quer, os teus marcadores todos de saúde estão ótimos, maravilhosos. Você precisa mudar? Não, porque de alguma forma o teu metabolismo aceitou bem aquilo e está deixando você ir num jogo que está os dois se entendendo de forma perfeitamente bem. Porém, você está ali, numa alimentação que você acredita que é saudável. Ou então, não tomo café da manhã porque eu não sinto fome. Eu pulo o jantar porque tem 30 anos que eu não janto e eu não sou acostumada a jantar. Daí, teu colesterol tá ruim, teu triglicérides está ruim, você tá com pré-diabetes ou você tá com diabetes, você tá com gordura no fígado, você tá com peso que você não queria estar, ou você tá ganhando peso. Gente, qual é a lógica? Precisa mudar. Porque o caminho que você está pegando pode ser até certo, mas ele não está te levando, ou pode ter sido certo por algum período de tempo, mas ele não está te levando onde você quer chegar. Eu falo, ele pode ser certo no script, mas ele não está certo para você nesse momento. Pode até voltar a ser certo depois, mas você precisa mudar durante um período de tempo. E a coisa mais interessante e legal do Saudável Sem Neura, na questão mudar, por mais que eu pegue no pé, olha, você tem que mudar, você tem que fazer diferente, mas não tem nada proibido. Eu não te digo, corta o carboidrato, eu não te digo, corta a cervejinha que você gosta, corta o vinho, corta o pão, corta o doce, ou seja lá qualquer coisa que você sabe
Tem muita gente que fala, ai, é meu calcanhar de Aquiles, ai, é o meu pecado. Então, eu não te digo que você precisa cortar nada daquilo que é o que você fala, ai, é o meu pecado. Porque não é pecado. Você pode consumir isso. A grande diferença do Saudável Sem Neura não é que você pode consumir tudo que você quer, todas as coisas que você gosta. Abrindo de novo parênteses, óbvio, a não ser que você realmente não possa, por alguma doença, por alguma alergia. Do mais, você pode consumir tudo. O que você não pode é consumir tudo o tempo inteiro. Então, essa é a grande diferença. Então, tem alimentos normais, baratos, não tem suplementação mirabolante, porque tem muita gente que vai lá, faz um estilo de dieta super restritivo, proibindo um monte de coisa, e mas fala, mas você pode comer carne à vontade, que paraíso, olha aqui, no café da manhã, você pode comer bacon, você pode comer ovos à vontade, comidas gostosas, mas você tem que tomar suplemento para o intestino funcionar. Gente, isso não é natural. Que alimentação é natural que você precisa de uma suplementação em cápsula para fazer alguma parte do teu corpo funcionar melhor, para suplementar aquilo que a alimentação não dá? Então não é natural, não é fisiológico para o corpo. Então é importante que você tem alimentos baratos, que você tem alimento normal, que não tem suplemento, que não tem hormônios, ou remédio, ou comida estranha. É aquilo que é saudável e que é o padrão da alimentação do brasileiro. A nossa alimentação, a nossa cultura alimentar do brasileiro, a gente está numa vantagem enorme, por exemplo, frente à cultura do americano. Lá eles são muito focados em carboidrato refinado, não come arroz, não come feijão. Pô, a nossa comida é ótima, ela é super equilibrada, arroz, feijão, carne ou ovo, saladinha. Pô, é uma alimentação super equilibrada. Aonde que a gente peca? É no exagero. Então, não é, se a pessoa estiver comendo arroz, feijão de uma forma equilibrada, mais o bife, mais a salada, tá tudo ótimo, é uma alimentação saudável. O ruim é que ela tá exagerando no doce, o ruim é que ela tá exagerando na massa, o ruim é que ela tá exagerando no pãozinho, o ruim é aquilo que ela tá extrapolando. Porém, a gente tem que trazer por um equilíbrio. Não, eu vou repetir mais uma vez. Muita gente falou isso nos comentários. Ai, o meu pãozinho, ai, a massa, ai, o doce. Pode. Não foca naquilo que é para tirar, não tem proibido. Mas o que tem? Você tem que colocar alimentos anti-inflamatórios no teu dia a dia. Porque se você fizer isso, naturalmente você vai perdendo a vontade dos alimentos inflamatórios. Eu falo que esse é um processo tão natural que é como se você mudasse de casa. Você mora ali numa casa super apertadinha, toda cheia de puxadinho, com pouco conforto, e de repente você conseguiu, por esforço ali, ou ganhou na Mega Sena, sei lá, você conseguiu mudar para uma mansão. Ótimo, grande, confortável. Você não vai se adaptar naturalmente? Pô, que legal, saí de uma casinha que era super apertada para uma mansão e tô cheia do conforto aqui. Você vai querer voltar para a casinha depois que você vive numa mansão? Com certeza não, sabendo que tudo depende de você. Então é importante, se você fizer isso, você vai mudar o teu metabolismo funcionando, trabalhando numa mansão. Teu próprio corpo vai dizer, bicho, não volta para casa ali apertadinha, porque você não quer mais morar desconfortável daquele jeito. Então, o teu metabolismo não vai querer mais trabalhar em módulo de sobrevivência, ele vai querer trabalhar no módulo fartura, no módulo de que eu posso gastar energia. Ele quer isso, só que ele tá com medo quando ele entra no módulo de sobrevivência. Tudo bem? Tá bom? Então, é aqui que você joga com o metabolismo. Você tem que jogar pra lá, pra cá, de forma constante. Assim você vence ele completamente sem neura. Esse M aqui eu falei mais, foi muito mais coisa, porque é mais complexo, é muito mais cheio de informação. A parte da alimentação, sim. Porém, é só um pilar dentro dos 6 pilares que a gente tem do saudável sem neura. E o quarto pilar é o do movimentar. O movimentar é a atividade física. E por que a atividade física é importante? Gente, primeiro porque ela acrescenta calorias no teu metabolismo. Aula número 1. Lembra metabolismo basal,
metabolismo real, que é aquilo que você gasta no dia. Quanto mais movimento você acrescentar no teu dia, e eu tô falando, gente, movimento, eu não tô falando academia, se matar na academia, puxar ferro. Não, movimento. A gente está na primeira fasezinha aqui do movimento. Atividade física é uma coisa, atividade é você se movimentar. O exercício físico que é a academia. Então, qual é a primeira parte aqui? É que você tem que se movimentar mais, que você tem que andar, que você tem que subir, descer escada, que você tem que parar um ponto do ônibus antes ou um ponto do metrô. Quanto mais você se movimentar, mais você vai somando de calorias no teu metabolismo real, que você pode usar em comida, tá bom? Então essa é a lógica. E aí, doutora, é obrigatório? E se eu não gosto? E se eu não posso fazer? Olha só, tem duas diferenças. O não gosto significa que você não tem limitação nenhuma para fazer, você só não gosta. Então você precisa treinar teu cérebro, você tem que começar a fazer alguma coisa. Eu sempre aconselho que você comece por aquilo que você gosta. E se você não gosta, vai trocando até você achar alguma coisa que você gosta de atividade física. Que é caminhar, andar no parque, passear com o cachorro, de repente subir a escada do prédio. Você mora lá no terceiro andar, em vez de pegar o elevador, sobe escada, desce escada. Faça um esforço positivo por você e pelo teu corpo. Agora, não posso fazer, porque não pode mesmo. Tem alguma limitação ali de hérnia, de inflamação, de joelho, de pós-cirurgia que eu não posso fazer. Então, deixa o movimentar guardadinho um pouco aqui e foca na alimentação. Porque a partir do momento que você perder peso, que você deixar o teu corpo num ambiente menos inflamatório, você vai ter mais força mental para fazer atividade física e menos sobrecarga de peso no teu corpo que está te impedindo de fazer atividade física, seja porque é o joelho, ou a hérnia, ou etc, etc, etc. Tudo bem? Deu para entender? Então, eu tenho que fazer para emagrecer. Não, para emagrecer tem que fazer o movimento da alimentação. A alimentação é o principal no processo de emagrecimento. Mas é importante que você construa massa muscular e construa massa magra. Porque massa magra é o que movimenta o metabolismo, é o que deixa o metabolismo mais alto. Então, se você fizer um estilo de vida que propicia a construção de massa magra, naturalmente o teu metabolismo vai ficar mais acelerado. Daí você vai ter mais amplitude para trabalhar na alimentação, cada vez mais sem neura. E o 5 é o medir. O medir é conferir o processo. Então, vai lá, você estabeleceu o quanto que você quer perder de peso, você estabeleceu o quanto que você quer perder de medida, ou então, sei lá, você nem estabeleceu, mas você já mediu, você viu como é que você estava. Daí você viu os teus exames, viu tudo. Você tem que medir, porque olha, você foi lá, vou dar o exemplo do peso que é mais fácil de você entender. Você estabeleceu que você quer perder 12 quilos em um ano. Então, tranquilo, 1 quilo por mês, facinho, mole, ótimo. Só que aí você resolveu só se pesar de novo um ano depois. Meu, vai dar errado. Com certeza vai dar errado. Porque se no meio do caminho você deu uma perdidinha, você saiu do teu percurso, você, sei lá, deu uma exagerada, saiu de férias, na verdade em um mês, em vez de você perder 1 quilo, você acabou ganhando ali meio quilo ou 1 quilo, você não percebe isso. Então, se deixar para medir só no final do processo, se você se deu alguma perdida no meio do caminho, tá ruim, você vai parar ali pelo meio e não vai chegar onde você quer chegar. Então, é importante que você meça e que você faça essa medida ali em períodos de tempo que você achar conveniente. Pode ser de mês em mês, pode ser a cada 15 dias, pode ser a cada 2 meses, mas é importante que você não meça só no final do processo. Você tem que conferir o tempo inteiro para ver se está ok, se você está na linha. E olha, que não é conferir só o resultado, é conferir a alimentação e a atividade física. Você tem que conferir se você não relaxou na atividade física, você tem que conferir se você ainda continua subindo a escada, se você está se movimentando o tempo que você tem que movimentar, se você está tomando água.
do tanto que você tem que tomar, se você está conseguindo organizar a tua alimentação na maior parte do dia e comer os alimentos que são inflamatórios mais na hora do almoço, se você está conseguindo incluir em cada alimentação os alimentos anti-inflamatórios. Além de medir o resultado para ver se ele está dando certo, você tem que ir medindo os teus planos de ação, vamos dizer assim. Todas as coisas que você resolveu mudar, você tem que ir conferindo se você continuou na manutenção da mudança, porque muitas vezes o que acontece é que você relaxa e não percebe, e aí só vai perceber isso lá no final do ano, quando estiver na festa de Natal e Ano Novo de novo, e você estiver fazendo outra promessa para o ano seguinte. Esse ano de novo eu não emagreci, meu Deus, o que eu fiz? Não fez, né? Então tem que fazer, tá bom? E sempre ir medindo esse processo. E o 6 é o manter. Uma frase que eu ouço constantemente e que é uma das verdades aí no mundo do emagrecimento é: emagrecer é fácil, difícil é manter. Isso é o que todo mundo pensa. Mas no método Saudável Sem Neura, o manter é o mais fácil, porque ele é só consequência dos passos anteriores. Você concorda comigo? Se você tiver um bom motivo, mesmo quando você escorrega, você vai voltar para a linha. 2, se você tiver uma meta, você sabe, você tá ali, sabe que você quer perder peso, você sabe que você quer melhorar a disposição, você sabe que você quer melhorar o sono, você sabe que você quer perder medida. Então pronto, você conhece seu corpo e se você entende onde você precisa chegar. Daí você tá jogando com o metabolismo o tempo inteiro, porque através do medir, você percebeu se você parou de fazer o que você estava fazendo no passo do medir, e você viu se não chegou no resultado que você queria naquele momento ali, sei lá, de 2 meses. Pronto, você revê todas as etapas do teu processo e você corrige o curso. Então, vai manter. Esse processo de manter, ele é natural no Saudável Sem Neura. Com certeza, ele é o mais fácil se você segue todos os pilares anteriores. E com as outras tentativas de dieta, é quase impossível manter. Porque metabolismo se adapta, metabolismo entra em inflexibilidade, o metabolismo joga contra você, ele percebe qual é as tuas estratégias e você fica ali sofrendo, passando fome, pulando café, pulando jantar, se segurando para não comer nada de besteira durante o dia e quando chega a noite come um monte de besteira. Por quê? Porque o teu metabolismo está fazendo as jogadas dele para que você guarde energia para a questão de sobrevivência. Então, mais uma vez, no processo Saudável Sem Neura, você entendeu as jogadas do metabolismo, você bloqueia as jogadas do metabolismo, você está alternando as estratégias e o metabolismo nunca sabe o que você está fazendo, então ele não consegue entrar no sistema de defesa. Então isso é uma das maiores chaves de sucesso do Saudável Sem Neura e é o que as pessoas que estão de fora desse processo acabam não enxergando e é o que eu abri para você nesse mapa ali do manter do Saudável Sem Neura. E se você ainda está em dúvida se esse é o caminho, eu quero te mostrar um estudo. Um dos estudos científicos maiores ali que a história já provou e já demonstrou. É um estudo publicado na Circulation. O que é a Circulation? É a revista da American Heart Association, que é a Associação Americana de Coração. Então é uma revista enorme, de uma associação enorme, muito bem sedimentada no mundo científico ali. E ela fez um trabalho gigante, enorme, que acompanhou 123 mil pessoas, mais de 123 mil, para ser exato, 123.219 pessoas, por 34 anos, ou seja, gente pra caramba, por tempo pra caramba. Esse estudo, ele teve várias tiradas, assim, várias conclusões, mas eu quero te mostrar uma conclusão que é muito interessante, que comprova que o estilo sem neura é o que faz você ficar magro pela vida inteira e é o que faz você viver mais com qualidade de vida. Olha só, as pessoas que se mantiveram magras ali durante o estudo, elas tinham várias características em comum, mas 2 delas eu puxei aqui para te mostrar como é sem neura. Primeiro, a alimentação
no score de alimentação saudável, do que pode ser 100% de saudável, elas faziam 40% só de uma alimentação saudável. Ou seja, tem muita margem para os deslizezinhos, desde que você volte para um foco de saudável, porém não precisa ser o tempo inteiro, ok? Então concorda que é sem neura? E outra, essas pessoas tinham um consumo, quem gostava de consumir, claro, gente, não precisa começar a consumir álcool para emagrecer. Porém, se você gosta, não atrapalhe o teu emagrecimento se você tiver um limite de consumo moderado de álcool. O que é esse moderado de álcool? É 2 doses por dia ou até 14 doses por semana, tá? A única notícia ruim é que não pode ser 14 doses concentradas no final de semana inteiro. Tem que ser distribuído ao longo da semana. E isso aí cai muito naquele conceito do saudável sem neuro que eu te falei, que você não precisa ficar preso ao final de semana. Ah, eu vivo a semana inteira de restrição e ali no final de semana eu vou beber todas. Não, não dá certo. Então, você pode até beber a bebida que você gosta, o uísque, vinho, caipirinha, cerveja, mas desde que seja na limitação de 2 doses por dia, você pode beber durante a semana. E o que é uma dose? Das bebidas principais, uma dose de álcool seria uma taça de vinho, uma dose de 30 ml de destilado ou uma latinha de cerveja ou um copo de 300 ml de chopp, mais ou menos isso é uma dose de álcool. Então a limitação que não atrapalha teu emagrecimento seriam 2 doses por dia, 4 para o final de semana, tá bom? E quais são os principais obstáculos aí que eu vejo no processo de emagrecimento? Que eu vi em mim mesma, você sabe, eu emagreci mais de 24 quilos, no total ali eu emagreci mais do que eu tinha antes de engordar, tá? Então eu cheguei num peso 3 quilos menor do que eu pesava ali quando eu casei, vamos dizer assim, que eu casei com um peso normal e emagreci 3 quilos a mais, então e venho me mantendo ali numa variação de peso, sempre 2 para lá, 2 para cá, enfim, mas eu ainda hoje peso menos do que eu pesava no dia do meu casamento, por exemplo. Então é o que eu vi acontecer comigo, os obstáculos que eu vi acontecer comigo, com os meus amigos que eu compartilho, as ideologias do saudável sem neura, com os meus pacientes, com os meus alunos, é a dificuldade de confiar no processo. A pessoa fala, ai, mas será? Ih, não sei se dá certo. Caraca, gente, olha, eu já te mostrei que deu certo comigo, eu já te mostrei os estudos de caso dos alunos ou pacientes, das pessoas que tiveram contato à metodologia do saudável sem neuro. Eu te mostrei estudos científicos e acabei de te mostrar um estudo científico gigante com mais de 120 mil pessoas. Então, o que eu te digo aqui? Que você precisa confiar no técnico. Lembra do jogo de futebol? Então, eu tenho o técnico aqui, que é quem planeja todas as jogadas e todas as estratégias. Então, imagina se no jogo de futebol o time não confiasse no técnico, o técnico fala A e o time faz B. Você acha que vai ser um time vencedor? É óbvio que não. Por isso que existe um técnico, porque o técnico entende, ele tá vendo de fora, ele olha e diz quais as estratégias que tem que ser mudadas e vai lá, o time executa. A partir do momento que o time executa, o time tem muito mais chance de vencer e ter chance ali no jogo de vitória. Então você precisa confiar no teu técnico e que a gente já combinou, que o técnico nesse processo, você tem que confiar em mim. Eu tenho 15 anos de formada, 10 anos dentro da nutrologia, mais de 5 mil pacientes atendidos, muitos alunos nessa metodologia, então você tem que confiar no processo e você tem que fazer o processo. Pronto, começa o processo, faz o processo, confia no processo e com certeza o teu resultado vai ser aquilo que você queria no começo. Não tem jeito, se você respeita o passo a passo, não tem um caminho certo, não tem um caminho diferente. Eu quero te dar um exemplo, por exemplo, do GPS. Eu sempre uso esse GPS. Você vai lá e você tá em São Paulo e você quer chegar, você tá na zona norte de São Paulo, seja lá de qual cidade você tá, e você quer chegar na zona sul e você põe o endereço. Se você
seguir cada passo, cada curva que o GPS diz que é para você seguir. Você não vai chegar onde você tem que chegar? É óbvio que você vai chegar. Não tem jeito de você chegar num lugar diferente daquele que você colocou. Agora, eu tenho certeza que você já viveu essa situação, porque eu já vivi inúmeras vezes e já vi, por exemplo, eu pego muito Uber. E aí, o Uber brigar com o GPS, ou então você brigar com o GPS. Quando você briga com o GPS e o GPS diz, olha, vira à direita, você fala, eu acho que a direita não é não, eu vou para a esquerda. O que acontece com o teu caminho? Fica uma bagunça, você tem que ficar recalculando rota, você cai num lugar que não é muito legal, você cai num lugar que não é muito seguro, você cai numa rua escura. Quando você não segue o GPS, seja sem querer ou seja querendo, com certeza a tua rota, ela fica uma rota muito maior, ou então você vai parar num lugar muito diferente daquele que você programou no começo. Então pronto, você escolheu, você entendeu o Saudável Sem Neura, você confiou na doutora Cláudia, então faz o que eu tô falando que é para você fazer, porque você não tem outro destino que não seja chegar naquilo que você programou. Outro obstáculo enorme é o boicote. Tá? E o boicote, o que é esse boicote? São as pessoas que te falam que não vai dar certo. Ou elas falam que o processo, né, que a metodologia, deixa eu falar aqui do Saudável Sem Neura, porque isso acontece em qualquer outra metodologia, mas eu vou falar do Saudável Sem Neura. Ou eles falam que é mentira, que isso não acontece. Por quê? Porque eles têm como verdade o quê? Aquilo que você já aprendeu lá na primeira aula, que para emagrecer tem que passar fome, ou tem que abrir mão de tudo que você gosta, que é gostoso, que tem que cortar açúcar, que tem que cortar carboidrato, que não pode comer gordura, etc, 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 e tem que se matar na academia, correto? Então aquela pessoa tem aquela crença. Então, quando você vai lá e fala, por exemplo, do Saudável Sem Neuro, e você fala, nossa, eu descobri uma metodologia que eu consigo emagrecer sem abrir mão de tudo que eu gosto, o que a pessoa vai dizer? Mentira! Isso não pode ser verdade, porque ela não acompanhou as aulas aqui, toda a metodologia que nem você. Então vai ter alguém dizendo para você que é mentira porque ela não conhece a metodologia como você conhece, beleza. O outro tipo de pessoa é aquela que é magra, ou então que não tem colesterol alto, ou que não tem problema de saúde, que tem aquele metabolismo do magra de ruim, sabe? Aquela pessoa que come tudo e não engorda. E aí, quando você tem o problema de estar ganhando peso, o que ela pensa? Eu não tenho esse problema, eu não engordo. Ou então é aquela pessoa mega fitness mesmo, né? Que tá toda lá focada, que vive para isso, que não é um ser humano normal igual a gente. Eu sempre falo que eu sento aqui para fazer minhas aulas para ser humano normal, para aquela pessoa que tem que acordar de manhã, tem que levar filho na escola, que tem que voltar, que tem que dar comida, que tem que fazer dever de casa, que tem que trabalhar, que trabalha de dia e estuda à noite, ou trabalha de noite, estuda de dia, ser humano normal. Não é o ser humano que passa 4 horas na academia, que vive fazendo marmita fitness e vive em função do corpo. Beleza, a maioria das pessoas não é assim. Mas de repente você tem uma pessoa assim no teu convívio familiar, o que que ela vai falar? Que você é preguiçosa. Porque se ela consegue, por que que você não consegue? Bicho, você não consegue, você não tem 4 horas de academia, porque você não tem tempo de estar fazendo marmitinha fitness, ou então de estar comprando comida pronta fitness por aí. Então é uma pessoa que não vive o teu problema. Então para ela, o teu problema não existe. Então ela acha que é você que tem preguiça. Então tem lá alguém te dizendo, não pode, não é, você não emagrece porque você é preguiçoso, você emagrece porque você não tem força de vontade. Ou então, tem aquela pessoa que eu falo que é a mais comum, que é o teu colega de trabalho, é alguém do teu convívio familiar, ou então é alguém do convívio dos teus amigos, em que ele tá com os mesmos problemas que você tá, mas ele não tá com a menor vontade de mudar. De alguma forma, ele tá muito confortável na vida dele. Tá gordinho, tá comendo, tá bebendo, tá fazendo tudo que gosta, ainda não teve um infarto, ainda não teve um diabetes, ainda não teve nenhum sustinho ali com a saúde, então para ele tá confortável, ele tá deixando a vida levar ele. Aí ele não quer que ninguém mude ao redor, porque se alguém mudar ao redor, é possível mudar. E se é possível mudar, ele vai ter que mudar também, ou ela vai ter que mudar também. Então o que ela fica? Boicotando os outros que querem mudar. Então, gente, esse obstáculo do boicote é muito importante que você se livre dele. Fecha os ouvidos, foca naquilo que você quer,
Mostra para as pessoas que é possível, que isso acontece mesmo, e não fica ouvindo ladainha dos outros, ou de quem não conhece teu problema, ou de quem até conhece, mas não tá a fim de mudar e fica colocando defeito, tá certo? E daquela pessoa que não viu as aulas, que não conhece o processo e fica querendo meter o dedo. Não pode. Você não tá de dieta? Por que você tá comendo esse pãozinho? Não pode. Tem, gente, como tem. Eu tenho muito feedback das pessoas que aplicam o Saudável Sem Neura que fala, tá vendo? Eu fui comer ali um pãozinho, só faltaram me matar lá em casa dizendo que eu tava sem dieta. E aí tem gente que volta e fala, ai, doutora, me explica de novo aí por que eu posso mesmo comer isso, que eu quero explicar lá em casa, porque ninguém tá entendendo direito. Então, é importante que você não fique dando ouvidos aí para quem não vive a vida que você vive, que não sofre aquilo que você sofre. Então, faça a tua vida, tome as tuas decisões. Outra coisa é o auto-boicote. Tá? Então, além de todas as outras pessoas que boicotam, é você falando, mas eu acho que não funciona pra mim. Não, voltando, funciona para as pessoas que eu já te mostrei, funciona no estudo científico, funciona pra mim que tô aqui na tua frente. Por que que não funcionaria para você? Não tem lógica. Talvez você ainda não teve a força mental, talvez você ainda esteja escondidinha na desculpa de, meu metabolismo é diferente. Não é. Mas é porque eu tenho hipotiroidismo. Não é. Porque é meus hormônios. Caramba, se for teus hormônios, passa no médico e regula o hormônio. Não tem nada que seja passível que você não possa mudar, só depende da tua ação. Eu sempre falo isso. É muito provável que você tá onde você tá, não é culpa tua. A culpa é dos outros que te ensinaram errado. A culpa é dessa comunidade que a gente criou de gente falando que para emagrecer tem que sofrer, tem não sei o quê. E aí ninguém consegue fazer isso, não consegue chegar no emagrecimento. Mas apesar de não ter sido culpa tua até agora, é resultado das tuas ações. E quem pode mudar tuas ações, quem pode fazer uma vida diferente, é só você. Então vá lá e faça. Poxa, mas eu ainda não tô achando que eu posso. Comece. Sabe, todas as decisões importantes que a gente tem na nossa vida, ou que você teve, resgata as tuas decisões. Não deixa o medo te impedir, não deixa a dúvida te paralisar. Pensa, quando você casou, quando você decidiu ter filho, quando você foi fazer uma faculdade, quando você foi mudar de emprego, na hora que você começou essa mudança, você tinha plena certeza que ia dar certo? Você não tinha. Então você começou e aí deu certo. Você conseguiu conquistar aquilo que você queria, você conseguiu criar o filho, você conseguiu casar e manter o casamento, sim ou não, às vezes não, mas você foi lá, não deixou isso te travar, continua seguindo firme, em frente, conseguiu fazer a faculdade, conseguiu mudar de emprego, conseguiu ser promovido no emprego, conseguiu viver a tua vida. Então tudo isso depende de uma decisão que você tomou lá atrás e que você foi executando o plano de mudança. Então não deixa o medo te paralisar e nem te pedir de fazer aquilo que você tem que fazer. Faça. Volto para o primeiro obstáculo. Confie no processo. Se você confiar e executar o processo, você vai chegar aonde você quer chegar. E o outro obstáculo é a crença de que a gente não tem tempo e não tem dinheiro. Olha, eu vou ser muito sincero, gente, ninguém tem tempo. Porque o dia tem quantas horas? 24. Será que para mim o dia tem 30 horas? Será que para Edna o dia tem 35 horas, por isso que ela conseguiu emagrecer? Será que a conta da Edna é mais rechonchuda do que a minha, que aí ela pode comprar alimentos mirabolantes, então é por isso que ela conseguiu emagrecer, ou mais do que a tua? Não é, gente. Olha só, o tempo é a gente que faz através das nossas prioridades. É aquilo que você empenha de atenção naquilo que você quer fazer. Você não tem que acordar, você não tem que dormir, você não tem que fazer as refeições durante o dia. O que você tem que fazer? Você só tem que melhorar a qualidade dessas refeições e fazer um planejamento para que essas refeições sejam mais adequadas possíveis. Você às vezes precisa se organizar no horário. Estou acostumada a acordar e já entrar no carro ou ir para o ponto do ônibus e nem tomar café da manhã. Caramba, acorda 10 minutinhos mais cedo, faz uma lancheirinha ou na noite anterior já coloca uma frutinha, põe um iogurte, vai comendo no carro, vai comendo no ônibus. Ou então acorda um pouquinho mais cedo,
pula a maquiagem, abre mão, prioriza o que é mais importante para você, é a tua saúde nesse momento, então priorize o tempo para você se organizar e para você aprender, porque a gente não fica bom num negócio que a gente não sabe. Eu volto pro papelzinho de dieta. O papelzinho de dieta, ela é como se fosse um casamento, tá? É o casamento ali que você vai ter com a dieta, com o papelzinho de dieta. Se alguém te apresentar uma mulher, um homem, para você casar e você não conheceu aquela pessoa, qual é a chance de dar certo? Mínima. É a mesma coisa com o papel da dieta. Se você não conhece por que aqueles alimentos têm que entrar na tua alimentação, por que tem alimentos X, Y que você gosta que você tem que reduzir, ou que você tem que jogar para a hora do almoço, ou por que você não pode ficar pulando a refeição. Se você não estuda tudo isso, é um relacionamento com a dieta que está fadado ao fracasso. É igual um casamento que você não conhece o noivo ou a noiva. Vai dar ruim. No papel de dieta vai dar ruim. Então você tem que conhecer aquele papelzinho de dieta, por que cada alimento está naquele horário e por que você tem que fazer desse jeito, porque senão você não vai aplicar. Então você precisa dedicar um tempo para estudar e para aprender sobre o metabolismo e sobre os alimentos, para que lá na frente, eu falo, você possa correr, você possa andar sozinho, você mesmo consegue montar o seu cardápio com as melhores escolhas, e respeitando o teu gosto e a tua realidade financeira, inclusive, para que você tenha uma vida saudável. E a questão do dinheiro, eu já falei, a gente não tem alimentos caros, são alimentos normais da cultura do brasileiro, você não precisa comprar nada, vezes nada, mirabolante. Eu vou dar até um exemplo real, por exemplo, a troca do adoçante pelo açúcar. Muita gente acha, eu vou trocar o adoçante e vou colocar o açúcar e vou emagrecer. Não vai. Tem estudo mostrando que não adianta fazer essa substituição. Poxa, mas o adoçante não tem caloria e o adoçante proporcionalmente ao açúcar, cara, não sei quantas vezes mais caro. Eu vou falar do xilitol, por exemplo. O xilitol custa uns R$90 o quilo. Compara 1 quilo de açúcar com 1 quilo de xilitol. 1 quilo de açúcar é o quê? R$5 por aí? Eu nem sei direito porque eu não compro açúcar. É uma coisa que não entra na minha casa. Então, R$5 o quilo de açúcar vezes 90 do xilitol, gente, é absurdo. Um negocinho, um frasquinhozinho aqui com 10 ml de adoçante é R$8, é R$10, compara com 1 quilo de açúcar. Então o adoçante é extremamente mais caro do que açúcar e ele não te ajuda no emagrecimento, simplesmente pelos mecanismos do metabolismo. O metabolismo entende que se for doce, vai entrar caloria, e se vai entrar caloria, ele reserva energia, não daquela refeição que não tem caloria, mas ele vai reservar da próxima ou da anterior que você fez, ele vai reservar energia. Então olha só como é uma substituição de dinheiro que não tem lógica. E hoje, se você não sabe, talvez não saiba, a maioria dos brasileiros não sabe, hoje o brasileiro gasta em média R$180 por mês com saúde. E uma boa parte desses R$180, você acha que você não gasta, mas você gasta. Talvez, busca aí na tua memória. Remédio para dor de cabeça, remédio para dor anti-inflamatório, remédio para o refluxo, para o enjoo, uma vitamininha para emagrecer que venderam na internet, algum dia que você teve que faltar no trabalho e você perdeu alguma coisa importante no trabalho, que no fim vai ser dinheiro perdido, é dinheiro gasto, ou tempo mesmo, tempo é dinheiro, a gente sempre fala isso, quanto tempo mais tempo perdido, dinheiro. Então, em média, o brasileiro gasta R$180 com saúde. Um pouquinho menos e um pouquinho mais, e quanto mais doença você tiver, obviamente, mais dinheiro você gasta. Então, você gasta com a saúde. Mas eu te faço a pergunta, com que você quer gastar o teu dinheiro? Você quer gastar comprando remédio? Ou você quer gastar o teu dinheiro fazendo prevenção de saúde? Esse é um dinheiro muito bem gasto, porque isso previne que você vai gastar mais no futuro. Tem uma frase muito famosa que diz, se você não arranja tempo e nem dinheiro
para investir na saúde hoje, você obrigatoriamente vai precisar gastar tempo e dinheiro lá na frente para cuidar da doença. E cuidar da doença é muito, 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 muito mais caro, indefinidamente mais caro. Então é importante que você tenha essa consciência. Não é que você não tenha dinheiro, você já está gastando dinheiro, porém você está gastando um dinheiro provavelmente de qualidade ruim, para remediar aquilo que já foi estragado com o tempo e com dietas ruins. Então é importante que você invista seu tempo e teu dinheiro na tua saúde. Então aplique, faça tudo isso que a gente vem aprendendo aqui no Saudável Sem Neura. Invista teu tempo e teu dinheiro de maneira correta para que você tenha uma vida cada vez melhor, com resultados melhores, tá bom? E agora, qual é o próximo passo? Tem pessoas que acabam me perguntando, doutora, e se eu quiser aprofundar mais? Se eu quiser você juntinho comigo ali para eu saber como estabelecer meu motivo, como calcular a meta, como montar meu prato, o que comer no jantar, qual é a proporção, como é que pode fazer a mistura dos alimentos, atividade física, enfim, todos esses M's mais aprofundado. Há algum tempo atrás, só dava para fazer isso no meu consultório. Vocês sabem, eu já falei para vocês, eu atendo em São Paulo, Moema, minha consulta é só particular, e até algum tempo atrás só tinha acesso à metodologia Saudável Sem Neura quem pudesse ir no consultório em São Paulo comigo. Mas isso desalinhava da minha missão, que eu fui vendo que mais pessoas precisavam entender esse processo, que apesar de eu ajudar um número limitado de pessoas, tinha muita gente que estava perdida no meio do caminho. E quanto mais eu olhava perfis na internet de saúde, mais desesperada eu me senti em relação a isso. Então, há algum tempo, eu contratei, montei uma equipe, a gente montou a metodologia do Saudável Sem Neura em forma de curso, com aula online, em que eu aprofundo cada parte desse método. Óbvio, gente, não é uma substituição de consulta, não é um tratamento online. Eu mudo de posição de médica para ser professora, mas que eu ensino cada passo, cada M aprofundado de como você fazer direitinho. Então, esse curso é um curso que eu abro vagas poucas vezes no ano, então eu vou dar na próxima segunda-feira a oportunidade de quem quiser ficar comigo no curso disputar uma vaga, em uma dessas vagas que eu vou abrir na próxima segunda-feira. Então, olha só, fica ligado no teu e-mail que assim que abrir as vagas, você vai receber no teu e-mail para que você possa ter acesso em uma dessas vagas, tá bom? Então, fica ligado no Messenger, no Telegram e no teu e-mail para você saber quando eu vou abrir aqui como é que vai ser o processo de abertura de vagas do meu curso para que você possa disputar uma dessas vagas para ficar em 2020 comigo juntinho. O que você vai fazer daqui em diante? Você vai pegar todas essas aulas, se você não viu ela direitinho ou ainda está em dúvida, vê, revê, pega papel, caneta, anota tudo que você aprendeu aqui, que você vai colocar em prática. A gente combinou no início dessa jornada que esses vídeos vão sair do ar, então anota o que você puder anotar para que você possa colocar em prática. Pega o mapa, baixa ele no teu computador, baixa ele no teu celular, investe teu tempo para você aprender, para você ter uma saúde melhor, para saber o que tem que fazer, estuda os 6 pilares aí, os 6 M's do Saudável Sem Neura, para que você possa ter sucesso nessa tua jornada. E por enquanto, o que eu quero que você faça? Se ainda existir alguma dúvida na tua cabeça, deixa aqui nos comentários, ainda dá tempo de eu responder. Compartilha essa aula com aquela pessoa que você sabe que precisa tirar também da cabeça essa crença de que para emagrecer é difícil, tem que sofrer, tem que se matar na academia. E um beijo, até a próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã. Beijão e bom resto de semana. Uma promoção muito boa que eu pudesse adquirir, porque eu estava sem dinheiro no momento, mas eu queria muito ver, né, assistir as aulas dela, adquiri o boleto, paguei e consegui as aulas, assisti a todas. Eu perdi ao todo 30 quilos com a ajuda da doutora Benevides. Eu conheci a doutora Cláudia, acho que faz mais ou menos um ano,
Vídeos gratuitos que estavam na internet fizeram muito bem e eu achei que valia a pena investir nos cursos pagos. E realmente valeu muito a pena porque eles me esclareceram muitas coisas. O meu corpo, ele mudou muito. Eu não perdi tanto peso, mas eu perdi muita medida. Eu perdi, talvez, eliminei uns 8 quilos desde que eu comecei. Mas o meu corpo, ele é outro corpo. Se comparar as fotos de antes e depois, não tem, nossa, comparação. Eu desinchei, eu fiquei mais firme, eu fiquei mais delineada. Isso é muito legal de ver. As informações em geral na internet são longas, depois de um tempo passa uma solução milagrosa e o preço. Essa solução milagrosa geralmente é restritiva e meio que culpa a gente por não atingir o sucesso. Eu tive medo, mas eu quis fazer a experiência. Eu já estava pronta para cancelar o pagamento, mais uma vez, para achar que viria alguma coisa restritiva. Fiquei muito feliz quando vi que a orientação era de uma médica, pesquisadora, que estava mostrando o resultado de suas pesquisas em si mesma. E principalmente dizendo em outras palavras, você pode comer tudo que você quiser, basta seguir algumas regras. O que mudou muito é que eu vivia estufada, e com a orientação da tabela de alimentos eu pude conhecer mais a fundo o que eu poderia comer em qual quantidade. Quando eu conheci a doutora Cláudia, eu fiquei meio receosa assim, porque eu já fiz um monte de dieta maluca e comprei remédio pela internet e nunca deu certo. Eu já consegui emagrecer 3 quilos, né? E assim, minha autoestima tá melhor, sim. Por enquanto, ainda não tô recebendo elogios, não, porque tem pouco tempo, mas já tô me sentindo melhor. Como eu precisava emagrecer e a doutora passou muita confiança e sinceridade, matriculei no curso de saudável sem neura. Eu tenho 69 anos de idade. Todo mundo sabe que nessa idade não é fácil emagrecer. De abril até agora, em novembro, eu perdi 10 quilos. Nossa, eu estou muito bem, graças a Deus. Sentindo mais leve. Mexendo na internet, procurando ajuda, eu encontrei a doutora Cláudia, passei a segui-la e comecei a colocar em prática os seus conselhos. Eu já eliminei 21 quilos, estou continuando em busca da minha melhor versão.